Olá, minha gente, tudo bom? Meu nome é Ivana Medeiros e eu vou começar uma série de vídeos e postagens direcionada para aquelas pessoas que têm uma empresa e ainda não regularizaram, ou assim, estão querendo abrir a empresa e não sabem por onde começar. Abrir o CNPJ. Ficou claro agora? Mas você não tem empresa, nem tem interesse em abrir uma empresa, não quer ter um CNPJ, não tem problema. Você pode assistir o vídeo e você comenta, compartilha com alguém que você conhece, que está passando por essa situação e juntos nós podemos ajudar. Eu vou começar falando daquelas pessoas que exercem suas atividades sozinhas, têm sua carreira solo, têm a sua própria empresa. Então, para essas pessoas, nós temos 4 tipos jurídicos que nas próximas postagens eu vou explicar as particularidades de cada um e aí você vai vendo qual se adequa melhor à sua atividade, ao que você faz, ao que a sua empresa faz. Nós temos o microempreendedor individual, que é chamado de MEI, temos o empresário individual, temos ainda a empresa individual de responsabilidade limitada, que também é conhecida como EIRELI, e um novo tipo jurídico, chamado de Sociedade Limitada Unipessoal, ou SLU. Então, nas próximas postagens, eu vou explicar as particularidades de cada uma, e aí você vai entendendo como elas são e qual melhor se adequa à sua necessidade. Espero ter colaborado, manda pergunta. Eu vou ficar muito feliz em ajudar, em responder, esclarecer as dúvidas que você tiver. Microempreendedor individual. Ele é muito simples, porém ele tem muitas particularidades. A primeira condição que tem que ser observada é se as suas atividades estão dentro da lista que permite a constituição do MEI. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar e consultar. A segunda condição diz respeito ao seu faturamento. A empresa ela tem que faturar até R$ 81 mil por ano ou R$ 6.750 por mês. E a última condição é relacionada à quantidade de funcionários. A pessoa pode contratar um funcionário. Então, se a sua atividade está dentro da lista permitida para a constituição do MEI, o seu faturamento ele é até R$ 81 mil, né? Tem aquela faixa de faturamento anual mensal. E você só tem um funcionário e você está apto a constituir um MEI. É um procedimento simples, você faz pela internet, eu também vou deixar na descrição do vídeo o link para que você tenha acesso. E já vai sair CNPJ, sua inscrição na junta comercial, que é o órgão responsável pelo registro das empresas, o seu alvará provisório de funcionamento e o seu certificado de condição de MEI, que é o CC-MEI. Lembrando que esse procedimento é gratuito, você não precisa pagar nada, certo? E antes que você já corra lá para fazer o seu cadastro como um microempreendedor individual, espera a próxima postagem para ver as vantagens, as desvantagens e quem pode e quem não pode ter um MEI. A primeira vantagem é que você se formaliza da sua casa, de qualquer computador com acesso à internet e não paga nada por isso. Uma vez formalizado, você tem acesso à linha de crédito diferenciada pela sua condição de MEI. A sua tributação ela é simplificada, os impostos são fixos e mensais. Pode haver uma variação, mas são casos específicos. Você tem direito a licença maternidade, a aposentadoria, até afastamento por doença. Essas são as principais vantagens. As desvantagens, a maior delas é o limite do seu faturamento. Atingiu aquele teto de R$ 81 mil, você tem que mudar de tipo jurídico, você tem que se transformar em outro tipo jurídico. A sua tributação, apesar dela ser fixa, naquele mês que você não tiver faturamento, você vai ter que pagar o imposto. Teve ou não teve faturamento, a tributação é fixa, você tem que pagar o imposto. Se você desistir do seu negócio, espero que não desista, mas caso isso aconteça, você tem que realizar o encerramento das atividades da empresa na junta comercial, na Receita Federal, na Secretaria de Tributação do Estado e do município. A sua aposentadoria ela vai ser de um salário mínimo e para que ela seja concedida tem uns critérios mais específicos para isso. E se você recebe algum benefício do governo federal, até mesmo seguro-desemprego, dependendo do seu faturamento, esse benefício pode ser suspenso.
Então você hoje trabalha de carteira assinada, quer se formalizar como MEI, nada impede. Procura um profissional da área contábil ou jurídica para te orientar nesse sentido. A depender do seu faturamento, numa demissão sem justa causa, o seu benefício de seguro-desemprego poderá não ser deferido. E as pessoas que não podem se formalizar como MEI são profissionais liberais que recebem mais de R$ 81.000 por ano, pessoas que são sócias em outras empresas, estrangeiros que estão no Brasil com visto provisório, funcionários públicos e aquelas pessoas, como eu disse, que possuem algum benefício do governo federal, estão recebendo o seguro-desemprego e o faturamento é quem vai determinar se você vai ter o seu benefício suspenso ou não. As pessoas confundem empresário individual com microempreendedor individual. Você viu nas postagens anteriores que o MEI ele tem 3 condições: limite de faturamento anual, limite de contratação de funcionários e lista de atividades restritas. O empresário individual não tem essas condições, então você já aprendeu, não vai mais confundir. Outra questão, que o empresário individual, diferentemente do MEI, ele necessita que você contrate um profissional ou uma empresa da área contábil para organizar a contabilidade da sua empresa. E existem algumas desvantagens que eu vou apontar para vocês. A primeira delas é que há a confusão do patrimônio da pessoa jurídica com a pessoa física. Ou seja, se a pessoa jurídica, se a sua empresa não conseguir honrar seus compromissos, suas obrigações, o seu patrimônio como pessoa física será afetado para quitar essas dívidas. E a outra desvantagem é que você não pode transferir a titularidade dessa empresa, só no caso de falecimento ou autorização judicial. Então, se você já tem uma empresa com interesse de vendê-la futuramente ou vai constituir com esse intuito, o empresário individual não é o tipo jurídico adequado à sua necessidade. E um ponto importante é que as profissões que são regulamentadas, no caso de medicina, advocacia, arquitetura, engenharia, elas não podem ser constituídas por meio do empresário individual. Eu vou falar mais especificamente do meu caso. Eu sou advogada, tenho a minha inscrição como advogada na OAB e eu querendo abrir uma pessoa jurídica, um escritório de advocacia, eu vou registrar essa pessoa jurídica na OAB. Mas se eu tenho um salão de beleza, nada impede que eu tenha um salão de beleza. É uma atividade diversa da advocacia, então eu vou abrir um empresário individual como prestando serviços um salão de beleza. E aí o que acontece? O que eu não posso é ter um salão de beleza dentro do meu escritório de advocacia, nem posso ter um escritório de advocacia dentro do salão de beleza. Não havendo impedimento no exercício da sua profissão, você pode exercer outra atividade, desde que você separe o ambiente e o exercício dessas atividades. A Eireli é a empresa individual de responsabilidade limitada e ela surgiu da necessidade que você, como único dono, devia ter até hoje, depois de assistir esse vídeo não vai ter mais, em que precisava ter um sócio fictício para você poder abrir a sua empresa. A Eireli, ela surgiu para resolver essa questão. Ela possui algumas particularidades, eu vou trazer para vocês. A primeira delas é que o capital declarado da Eireli tem que ser de 100 vezes o valor do salário mínimo vigente no país. Ou seja, se hoje você for abrir uma Eireli, o capital dela tem que ser de R$ 104.500. Ivana, esse valor é muito alto. Eu não tenho esse valor para abrir a minha empresa. Então, esse tipo jurídico a gente já exclui para você. Mas eu vou continuar falando das outras particularidades. Ela tem a vantagem de que os direitos, as dívidas, as obrigações da pessoa jurídica devem ser respondidos pela própria pessoa jurídica. Não vai afetar o patrimônio da pessoa física, como é no caso do microempreendedor individual e do empresário individual. Então, aquelas dívidas da empresa serão pagas e a empresa será responsável por ela. Agora, atenção, no caso de fraude, de atos ilícitos, não. Tanto a pessoa física, o dono do negócio, como a própria empresa vão responder.
A outra particularidade da Eireli é que você só pode ter uma Eireli, você não pode abrir duas Eirelis. Então, se você abriu uma para exercer uma atividade e quiser abrir outra empresa, não pode ser por Eireli. E outro ponto que merece destaque é que a Eireli ela não tem limite de faturamento, como acontece com o microempreendedor individual. Ela surgiu da necessidade em se melhorar o que já existia com a Eireli. Como eu falei no vídeo passado, a Eireli ela tem algumas particularidades que a Sociedade Limitada Unipessoal, a SLU, não tem. A maior delas é que não há necessidade de capital social mínimo, sendo o valor de 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Não tem qualquer valor, você pode abrir a sua SLU. Outra vantagem também é que você pode ter mais do que uma, você pode ter duas ou mais, você pode abrir uma para prestar serviços e a outra para comercializar produtos. E aí vai da sua capacidade, a sua vontade de empreender. E as outras vantagens da SLU, assim como a Eireli, é que ela não tem limite de faturamento, não há a comunicação do patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica, salvo nos casos de atos ilícitos, de fraude. Havendo o cometimento de ilicitude, de fraude, tanto o patrimônio da pessoa jurídica como da pessoa física vai responder por essas dívidas. Não sendo o caso, só o patrimônio da pessoa jurídica vai responder pelas dívidas da própria pessoa jurídica, tá? E não há necessidade de um sócio fictício. Você pode abrir a sua SLU tranquilamente, não precisa convidar ninguém. Eu espero ter contribuído, ter esclarecido alguns pontos. Comente se você quer tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem. Você não quer abrir a sua empresa, não tem interesse? Compartilha com alguém que você conhece esse conteúdo para que a gente ajude o máximo de pessoas a realizarem, né, a se regularizarem, realizarem um sonho de ter a sua empresa regularizada. Espero ter contribuído, abraços e até a próxima série de vídeos.